Bom dia, meus irmãos. Nós já vamos começar, já demos aí muito tempo de tolerância. Sei que nosso horário foi mais cedo hoje, mas precisamos começar. Hoje nós temos conosco o pastor Aurino e a sua família. Ele vai poder se apresentar melhor, mas na verdade hoje à noite é que eles vão ter um tempo para falar mais sobre o trabalho, sobre o ministério deles em Moçambique. Hoje ele veio para nos falar mais sobre a palavra, ok? Então, eu quero orar e já passar a palavra para ele, sem muita demora mais, e a gente poder aproveitar o máximo possível do ensino da palavra de Deus nesta manhã, ok? Oremos. Deus querido, nós te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Deus, por podermos nos reunir na tua presença. Podemos, ó Deus, buscar o Senhor sem restrições e ter esta liberdade, ó Deus, para estar aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e clamamos para que teu Espírito traga iluminação e discernimento para que possamos, ó Deus, entender, ó Pai, e aplicar às nossas vidas aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Muito obrigado, Deus, por estarmos juntos na tua presença, por estarmos aqui para aprender mais do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Orino. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer estar aqui com vocês, vê-los ao vivo, né? E poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. À noite vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, temos visto Deus fazer ali em Moçambique e tem sido realmente muito abençoador. Deus tem nos feito crescer bastante lá naquela nação. Eu sou o missionário Aurino, pastor, e aqui está minha esposa, Mara Daniela, pode ficar em pé. Temos Timóteo Aleph, está com 8 anos de idade, e a Esté Daniela, que está com quantos anos, Esté? 5 anos, exatamente. À noite eles vão falar um pouquinho também, tá bom? Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1, um texto muito conhecido. Eu queria relembrar hoje com vocês esse texto e ver algumas lições daquilo que o nosso Deus tem para nós nessa manhã, tá bom? Josué, capítulo 1, no versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus, Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados.
Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos fechar nossos olhos. Pai, queremos te louvar pela tua palavra, que é viva, Senhor, e nos ensina, nos exorta, ó Pai, para que possamos realmente viver plenamente conforme a tua vontade, para termos vida mesmo, Senhor. E te pedimos agora que continue a falar aos nossos corações através desse texto, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos vendo um pouco sobre Josué aqui, certo? Uma fase, uma etapa da sua vida, onde muitos desafios estão a vir, certo? E quando a gente olha lá para o final, no versículo 9, Deus fala, olha, não se apavorem, nem desanime. Parece que Josué, a tendência com esse grande desafio que ele tem pela frente é estar apavorado ou desanimado. Mas o Senhor Deus, ele está indicando, falando para Josué o que vai acontecer e como vai acontecer esses desafios que estão por vir. Na nossa vida é assim também, né? Cheia de desafios. Não sei quais são os seus desafios hoje, mas Josué estava enfrentando aqui um desses desafios. Quando olhamos a história de Josué, olhamos para trás, antes desse grande chamado aqui, dessa grande oportunidade, desafio que ele vai ter, a gente vê que Deus preparou Josué. Desde a época lá da saída do Egito, ele ainda participou da época da escravidão lá no Egito, viu o poder de Deus tirando dali, participou das guerras logo na saída ali do Egito. Ele foi um espia, um daqueles que foram ver a terra prometida, e ele e Caleb foram quem realmente persistiram em confiar em Deus, em fazer a vontade de Deus. Ele viu toda uma geração perecer simplesmente porque deixaram Deus de lado. Então, Deus foi preparando e moldando Josué para uma grande obra. Então, a gente vê, olhando para trás, para a vida de Josué, Deus preparando ele. E agora Deus está dando uma missão. Moisés, o seu grande líder, alguém que andava com ele, alguém que ele viu Deus agindo através da sua vida, morreu, e agora Deus está o chamando para levar o povo à terra prometida. Preste atenção nos primeiros versículos. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo está morto, meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu te darei. E aí, nos próximos versículos, ele dá geograficamente os limites onde o povo de Israel vai alcançar. É certo que a gente percebe que esses limites é alcançado ali com Davi e Salomão, mas aqui Deus já começa a agir em relação a isso. Eu fico pensando em quantos desafios estamos
na África, num outro país, mas estamos assim como você, né? Servindo o Senhor. É isso que fazemos. Talvez somos chamados de missionários, pastores, mas estamos servindo ali a igreja do Senhor Jesus. Então, o nosso foco ali é ver o crescimento, participar da obra do Senhor para ver a glória de Deus realmente naquele país, para glorificar a Deus naquele país. E creio que vocês também têm esse trabalho aqui. Talvez não como um pastor, não como um missionário, nominalmente, mas todos nós somos realmente servos do Senhor Jesus, assim como Josué, para que Deus realize isso na vida de outras pessoas. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua faculdade. Então Deus, ele construiu uma história na sua vida e na minha vida. Né? Quando olhamos para trás e vemos as oportunidades que Deus nos dá da vida, de fazermos cursos, passarmos por lugares, conhecer pessoas, podemos ver que Deus ele está nos moldando e nos preparando para algo novo, algo novo. E Ele sempre está interessado nisso. Irmãos, não foi à toa que Josué participou de todas essas etapas, desde lá, saindo da escravidão do Egito, sendo um soldado, sendo um servo, sendo um espião, exercendo todas essas funções. Deus estava preparando ele para algo especial, para algo a mais. E Deus ele quer também nos dar, né, essa oportunidade, nos dá a oportunidade de servi-lo e ver, participar da obra que ele quer fazer na vida de pessoas, na vida de outras pessoas. Deus estava preparando aqui esse povo, preparando essa nação para o Messias, para a vinda do Senhor Jesus, para a vinda do nosso Salvador Jesus, aquele que iria realmente tirar o pecado do mundo, aquele que iria nos salvar, nos dar uma esperança. Então, Deus usou pessoas para isso. Progressivamente, Deus estava preparando esse momento. Deus ele também quer salvar vidas, alcançar pessoas. E Ele continua usando pessoas. Pessoas que estejam dispostas em seu coração a fazer a vontade dEle. Pessoas que estejam dispostas a usar os seus dons, os seus talentos, a sua história, aquilo que você viveu para a glória dEle, para o louvor dEle. Então Ele quer usar nossas vidas, como Ele usou lá a vida de Josué, para alcançar, para tirar aquele povo daquela situação que eles estavam vivendo naquele momento. É interessante que Deus fala para Josué, né? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 5. A gente sabe que essas promessas que nós lemos aqui, ela foi específica, né, para a vida de Josué. Deus estava falando para ele. Não podemos tirar aqui literalmente e aplicar nas nossas vidas. Mas nós vemos na palavra de Deus, à medida que lemos a palavra de Deus, Deus falando também para aqueles que se colocam no lugar, na posição de servo dele, de que se entrega totalmente ao senhorio do nosso Senhor Jesus, que nunca vai nos deixar, que nunca vai nos abandonar. Eu convido a você a abrir em alguns textos onde a gente vê Deus falando para algumas pessoas, olha, eu estarei com você. Eu creio que a presença de Deus é uma certeza, é algo fundamental, é algo essencial, algo vital para a nossa vida espiritual. Então a gente vê Gênesis 26 e 24. Quem pode ler para mim? Bem alto. Gênesis 26 e 24.
Isso. Deus está falando para quem aí? Oi? Para Isaac. Interessante que ele usa a palavra, olha, eu estarei com você. É isso? Eu estarei com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Abra também em Gênesis 28, 20. Ok? Ele fala que se Deus estiver comigo, não é isso? Então ele está valorizando a presença de Deus. Ele sabe que ele vai precisar, necessitar, é algo vital para a vida dele, a presença do nosso Deus. Gênesis 39, 21. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. E a gente vê a vida de José, altos e baixos, uma vida que realmente deixa qualquer psicólogo meio, ai, como é que esse homem sobreviveu a tudo isso? Ser expulso, ser entregue pelos irmãos e por quê? Por que ele conseguiu? Porque Deus estava com ele. Deus estava com ele, certo? Êxodo 3:12. O que fala? Êxodo 3:12. Para quem que Deus está falando aí? Para Moisés. Para Moisés. O antecessor de Josué. Então, Moisés que tirou, né, como líder, o povo do Egito ali, né, viu o mar se abrir, viu a glória de Deus. Deus estava com ele. Deus estava com ele. E essa é a grande bênção. E é o que podemos nos segurar. Agora, Deus fala para nós também agora, no nosso tempo, certo? E onde podemos ver isso? Quero ouvir de vocês. No Novo Testamento, onde Deus fala, Jesus fala que vai estar conosco. Quem pode encontrar para mim? Todos os dias. Diz o que lá? Mateus 28. Alguém sabe decorado aqui. Mateus 28, capítulo 28, versículo 20. Então, queridos, isso é uma promessa de Deus, promessa do Senhor Jesus. Olha, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Então essa eu acho que é a coisa mais preciosa que a gente pode tirar aqui, essa presença constante. E depende de nós desfrutarmos, aproveitarmos ou não dessa presença constante do nosso Deus. Ele já prometeu: eu estou com você. Eu estou com você. E a consequência disso a gente pode ver, por exemplo, em Filipenses 4, 12 a 13. O que isso causa na nossa vida hoje? Qual que é a consequência disso? Filipenses 4,
Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a presença do Senhor, essa certeza e essa convicção da presença do Senhor Jesus em nossas vidas, nos dá essa força de aprender a viver em tempos difíceis e em tempos de alegria também, né? Vamos passar. A palavra de Deus fala que vamos passar. Mas isso nos dá um equilíbrio. Isso nos dá o equilíbrio. É a presença de Deus. A presença do nosso Senhor. Não sei se você tem passado por momentos difíceis na sua vida. Algumas situações desafiadoras. É interessante que nesse texto, como eu falei, Deus falando para Josué, ele fala, olha, seja forte e corajoso. Isso daí, ele fala 3 vezes aqui para Josué, seja forte e corajoso. Porque eu estou com você. Eu estou com você. Você não está sozinho, não está passando por essas circunstâncias sozinhos. Isso podemos caminhar na nossa vida cristã, né? Tem uma continuidade. Josué teve o papel dele lá no Antigo Testamento, de confiar no Senhor e realmente levar o povo até a terra prometida. Nós temos o nosso papel também no Novo Testamento, aqui onde estamos, de levar pessoas a Cristo, levar pessoas para mais perto de Deus. As pessoas vejam a glória do Senhor Jesus, vivam a bênção de servir ao Senhor. E Deus fala ao nosso coração também, olha, continuem. Continuando o texto, ele fala, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e dela meditar de dia e nela meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus agora está mostrando para Josué como que ele pode enfrentar todas essas situações. Como que ele pode se fortalecer. Às vezes temos receitas aí, né? Você tem que fazer academia, você tem que correr, você tem que andar, você tem que comer isso, isso ou aquilo, para você ficar forte, para você ficar, né, bem de saúde. Mas Deus está falando, dando uma receita aqui especial, espiritual, para a vida de Josué. É o que vai manter ele firme, constante no trabalho que o Senhor tem preparado para ele. E a gente pode ver isso, é a palavra de Deus. Ele fala, olha, medita na minha palavra, certo? Não deixe de falar a minha palavra. Cumpra a minha palavra. Leia a minha palavra. Só através da palavra de Deus nós temos a força. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas obedeça aquilo que Moisés deixou. Nesse caso, quando ele fala aqui da lei, né, do livro da lei, a gente deve pensar no Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Então, era isso que ele tinha. Então, instruções e a palavra de Deus que Moisés tinha transmitido para ele. A gente pode ver esse princípio, esse mesmo princípio lá
abra sua Bíblia em Salmo capítulo 1, no versículo 1 a 3. Um texto também muito conhecido. Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Salmo, capítulo 1, 1 a 3. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não sei se você já observou, certo? Indo talvez aqui no sentido da Venezuela, ou indo talvez no sentido de Manaus, quando a gente passa por aquelas pontes, por aqueles rios, aquelas árvores que ficam à beira dos rios. Aquelas árvores bem verdes. Bem verdes. Por quê? Porque elas estão se alimentando ali direto. E a palavra de Deus está comparando aqui, né, essas árvores frutíferas que dão o seu fruto no tempo certo, a pessoa que medita, que está aproveitando ao máximo da palavra de Deus, está buscando a sua força na palavra de Deus. Podemos ver também na nossa caminhada, nas nossas viagens, árvores secas, certo? Às vezes, bem perto do rio, você encontra, um pouco mais acima, árvores secas. Árvores que simplesmente estão ali. Se pudessem olhar, observar, elas olhariam o rio, olhariam aquelas árvores frondosas. Mas estão ali, talvez no mesmo ambiente. Que tipo de árvore é você? Uma árvore frutífera, verde, que está se alimentando, que está tomando da palavra de Deus, fortalecendo da palavra de Deus a cada dia, ou aquela árvore seca, que está um pouco acima da margem, no mesmo ambiente, talvez olhando toda aquela situação, mas não bebe da água. Às vezes olhamos testemunhos, essa semana eu falei de Jesus lá na escola, foi uma bênção. A pessoa realmente entregou sua vida a Jesus. Essa semana eu pude, no meu grupo, falar da palavra de Deus e tive um tempo tão gostoso de estudo e pude passar a palavra de Deus para as pessoas e foi um tempo tão edificante ali. E às vezes isso não acontece com nossa vida. Simplesmente porque não estamos na beira. Vemos isso, como essas árvores secas estão ali perto, né? Mas não estamos à beira das águas, da água viva, da palavra de Deus. Isso nos faz não sermos produtivos. Isso nos faz enfraquecer. Isso nos faz, às vezes, como a vida aqui, o detalhe que Deus coloca aqui, em relação no último versículo, olha, não se apavore nem desanime. Nos faz estar apavorados, nos faz estar desanimados. Então Deus está dando aqui para Josué o segredo da força dele. É meditar, é andar na palavra de Deus, é estar firme na palavra de Deus. É praticar a palavra de Deus. É praticar aquilo que foi falado pela palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. O que diz 2 Timóteo 3,16?
João 3,16 todo mundo sabe de cor. A gente precisa decorar também 2 Timóteo 3,16, tá bom? O que diz 2 Timóteo 3,16? Bem alto. Alguém lê para mim. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para tudo aquilo que Deus quer fazer através da vida dele, para a obra de Deus, para aquilo que Deus quer nos usar. Então, nossa fonte de vida vem da palavra de Deus. Vem ouvir, praticar, não se deixar desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ouvimos vozes, né? Você liga lá a televisão, você tem pessoas falando o que acham sobre isso ou sobre aquilo. Pessoas falando o que acham sobre a economia, sobre a questão de família, sobre a questão de como pode viver uma mãe solteira, como pode viver um pai solteiro, como pode viver uma família. Eles têm procuram, né, influenciar. Então são vozes. E nós não podemos dar vazão a essas vozes. Não podemos desviar nenhum momento. Devemos sempre passar pela palavra de Deus. O que essa pessoa está falando? Isso daí não vai contra a palavra de Deus. Vai contra o que eu estudei lá no meu pequeno grupo. Vai contra o que a gente está pregando. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, ouvir nossas vozes, certo? Não tem outro segredo, meus irmãos. Assim como na vida lá de Josué, a nossa vida deve ser pautada pelo relacionamento com Deus. E só temos um relacionamento com Deus quando conversamos com Ele, quando ouvimos a sua voz. Eu lembro que na época do seminário, eu estava no último ano para me casar, e ali eu lembro em épocas frias, ali época de julho, ali em Atibaia faz muito frio. E eu ia para um orelhão que tinha lá, um telefone público, ia lá, né? Às quintas-feiras, sextas-feiras, e ligava para minha esposa, ligava para minha noiva na época. Por quê? Porque eu queria me relacionar com ela. Falava, ouvia. Né? Lembro que a gente, nessa época, não tinha TIM, não tinha Oi, não tinha Vivo, não tinha plano de nada. Né? Então só tinha como é que era a linha aqui? Era Telemar. Então pagamos uma nota alta de contas de telefone. Mas por quê? Porque eu queria me relacionar com minha esposa, eu queria crescer nesse relacionamento. Então eu tinha que ouvi-la, eu tinha que conversar com ela. Aqui no Brasil nós falamos que o ano ele começa depois do carnaval, da época de carnaval, né? Aí as coisas começam a acontecer, pegar ritmo, né? Por causa do povo, do mundo mesmo, da nossa nação. E talvez você esteja começando o ano agora, sua escola, no seu trabalho. Talvez você tenha feito um planejamento para o ano já, certo? Eu tenho esse alvo, eu quero alcançar isso, e para eu alcançar esse alvo aqui, eu preciso disso. Talvez você já tenha suas estratégias para vencer os seus desafios deste ano. Mas eu quero te falar que, queridos, coloca todos esses seus planos, estratégias, certo? Objetivos, alvos, metas, como plano B na sua vida.
nós devemos colocar o nosso relacionamento com Deus como prioridade, como plano A. Esse é o meu plano. Crescer no relacionamento com o Senhor Jesus. Crescer com o relacionamento com Deus. Eu quero aprender mais de Deus esse ano. Eu quero ser mais frutífero. Eu quero servir mais. Eu quero abençoar mais os meus irmãos. Eu quero que Deus me use os dons, os talentos que Ele tem me dado. Aqueles talentos que você tem, aqueles dons que você tem. Você sabia que Deus não deu esses dons, esses talentos para você? Esses talentos, esses dons são dele. E Ele te deu isso para você abençoar o seu irmão. Não sei quais são os seus dons e talentos. Talvez você saiba fazer um delicioso bolo de chocolate. Né? Esse é o meu único talento. Eu sei fazer um bolo de chocolate. Tá. Então Deus te deu essa capacidade para abençoar o seu irmão. Talvez tenha, né, algum irmão doente em casa e você sabe fazer isso. Então faz aquele bolo de chocolate e leva lá para o irmão. Olha, vim aqui te abençoar, vim aqui, né, te servir. Então nossos dons e talentos são para o nosso crescimento. Talvez você saiba ensinar, saiba discipular, mas você, eu nunca usei isso. Deus te deu, Deus te capacitou exatamente não para você, não para o seu benefício próprio, mas para o crescimento do corpo de Cristo. Para que o seu irmão crescesse, fosse abençoado com esse presente. Então Deus quer nos usar. E Ele nos usa à medida que nos relacionamos com Ele. À medida que temos Ele como nosso plano A. Nosso primeiro plano. O resto são planos B. Não. Eu vou estudar, quero passar na faculdade. Queridos, começa com relacionamento com Deus. É isso que vai te dar força, é isso que vai te dar coragem, é isso que vai te dar ousadia, é isso que vai te dar perseverança. É isso que vai te fortalecer. Tem uma musiquinha que fala: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Uma música muito simples, mas é exatamente isso que precisamos para o nosso crescimento. Não é, Esté? Esté já lembrou aqui, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Né? Então, relacionamento com Deus. E é isso que Deus está falando aqui para Josué. Quando ele fala: olha, eu estou com você. E eu quero que você ouça, faça, cumpra, ande, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas fique firme naquilo que eu já mostrei para você, que eu estou mostrando para você na minha palavra. E se a gente continuar estudando a história de Josué, a gente vê as várias vitórias que ele tem. Quando ele fala: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando numa certa vez ali, antes de uma batalha, ele fala de um desafio grande na sua frente, ele fala: olha, vamos nos santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Então a gente percebe nessas palavras de Josué a intimidade dele, como ele cumpriu isso, como ele levou a sério isso que o Senhor estava falando para ele. E Deus quer que nós façamos isso também. Não temos o desafio de Josué, talvez de guiar um povo, mas temos outros desafios. Mas o nosso Deus é o mesmo. Nosso Senhor é o mesmo. Deus, Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, falou: olha, não te deixarei,
não te abandonarei. Eu estou com você. Assim como o Senhor falou ali para Isaac, para Jacó, para José, para Moisés, para Josué, é o mesmo Deus. E o nosso Deus, ele não é simplesmente um Deus poderoso ou o Deus poderoso. O nosso Deus é o Deus todo poderoso. Essa palavrinha todo poderoso faz uma diferença gigantesca, enorme, imensurável, imensurável. E é Ele que nos dá força para vencermos. Talvez você tenha dificuldade, seu grande desafio seja fazer o seu devocional, fazer sua hora silenciosa todos os dias. Queridos, vai aos pés de Jesus. Se firma nessa promessa dele. Olha, não se desvie, medite, medite, mesmo que não tenha vontade. Vai lá e abre sua Bíblia, abre seu devocional. Pede, Deus, fala ao meu coração. Eu quero cumprir, eu quero que isso seja o meu plano A da minha vida. E Ele nos capacita, assim como capacitou Josué a vencer, a assumir aquela posição gigantesca. Ele nos capacita no nosso dia a dia. Vocês aqui, na comunidade videira, aqui em Boa Vista, nos seus relacionamentos, como eu falei, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu raio de influência, nós lá como braço estendido da igreja, no nosso raio de influência ali em Moçambique, o segredo é só um: permanecer no Senhor, nos relacionarmos com Ele, estarmos firmes neles. E aí nós vamos ver Deus agir, ver Deus trabalhando. Então esse é o grande desafio da nossa família. Não é pregar mais, não é fazer mais eventos ou isso ou aquilo, discipular mais. O grande desafio da nossa família é como podemos nos relacionar mais, como podemos priorizar mais esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor Jesus. Como podemos priorizar isso? Porque daí parte e surge oportunidades. É daí que surge, né? Muitas vezes acabamos trabalhando demais e nosso trabalho Deus não queria que trabalhasse tanto nessa área. Nós trabalhamos para o Deus da obra, mas esquecemos, né, de trabalhar com Deus na obra. Trabalhar com Deus. Então, quando nos relacionamos com Ele, não só trabalhamos na obra, mas trabalhamos com Ele. E isso é muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Queria que você refletisse hoje nos seus desafios para esse ano. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida com Deus? Será que você está sugando da palavra de Deus, dessa vida que Deus nos dá? Talvez você tenha vivido uma vida meio lá, meio aqui, mas Deus quer que você comece a confiar nele, a se entregar para ele, a realmente tomar posse dessa promessa de eu estou com você todos os dias. Essa a gente pode tomar posse, tá bom? Deus, eu creio que tu estás comigo todos os dias. Deus, eu sei que tua presença é constante. Deus, eu quero usufruir mais disso. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui diante da tua palavra. Ó Deus, que mostra ali como o teu servo Josué simplesmente confiou em ti, e nesse diálogo aqui com ele, Senhor, como tu ensinas, ó Pai, a Josué como ele pode realmente vencer os desafios e as promessas ali
são diferentes dos nossos desafios, nossas promessas. Mas, Deus, é claro o princípio aqui, ó Deus, de estarmos firmados na Tua palavra. Ó Deus, de estarmos firmados na Tua promessa que Tu nunca vai nos deixar, que Tu nunca vai nos abandonar, ó Pai. E os resultados, ó Pai, a eficácia, Senhor, desse relacionamento é algo visível quando olhamos para a Tua palavra e vemos a vida, Senhor, de outros homens de Deus que decidiram confiar em Ti e aprenderam a viver tempos bons, tempos maus. Aprenderam a viver com fome ou bem alimentados, com necessidade ou com riquezas, porque simplesmente Tu, a Tua presença, era suficiente. Meu Deus, queremos dizer aqui hoje que Jesus, Ele é suficiente. A presença, a Tua presença, Senhor Jesus, é suficiente para nossas vidas. Queremos cada vez mais nos apegar a Ti, ó Deus. Creio que essa é a oração dos meus irmãos aqui, Senhor. Desfrutar mais desse relacionamento, frutificar mais, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti. Queremos dizer que dependemos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.